Então, pessoal, boa noite. Vamos continuar mais uma aula do curso, né, de análise de dados com estatística aplicada à pesquisa. E ontem a gente estudou normal, distribuição T, falei de mais alguns assuntos das atividades. Mas, se alguém tem dúvida ainda sobre o que é uma distribuição normal, pergunta, porque é uma distribuição muito importante e vocês precisam compreender para que tanto ela vai servir. É uma distribuição contínua muito importante, né? Tem algumas características que são fundamentais aí para o básico da estatística, principalmente para quem vai aplicar isso mais em pesquisa, né? Mais cobrado ainda, de forma mais rigorosa, né? Por isso que eu falo para ambos as situações. Então ela tem essa curva, né, que ainda não entende o que é essa curva, o que significa, por que essa curva desenhou-se assim. Isso vem de um histograma, pessoal. Basicamente, você criando um histograma, você vai ver, ó, se você fizer um histograma de quantidade de pessoas nessa idade, então vai ter uma frequência aqui. Nessa vai ter uma frequência. Tem uma frequência. Então, se você plotar essa função aqui, né, de densidade, você vai chegar naquele gráfico, né? Claro que ninguém vai se preocupar com isso, ninguém é estatístico aqui, nem muito menos eu, mas vamos nos preocupar com com que o produto, com que essa ferramenta nos oferece para nossas atividades, né? Seja atividades práticas, né, de análise de dados em si, seja para nossas atividades acadêmicas mesmo. Então, sempre, né, x é o valor da variável, mi é a média, sigma aí é o desvio padrão. Isso aí é da população, tá? Quando está nesses símbolos. Enfim. A área sobre aquela curva é 1. Entender a distribuição Z, né, que é uma distribuição também normal, reduzida, padrão, né, onde tem média 0 e desvio padrão 1. Como é que eu sei? É só eu rodar esse camarada aqui, ó. Eu acho até que naquela tarefa de Excel, deixa eu ver aqui. Aqui o teu número eu não fiz, mas poderia ter feito uma atividade de distribuição Z. Aqui está só a normal. Não fiz. Aonde aqui? Mas se você quisesse, por exemplo, pegar esses dados aqui, ó, essas notas, né, simuladas aqui, essas. Valores aleatórios entre 40 e 100. Se você plotar um gráfico disso aqui, ó, deu algo bem uniforme, né? Bem uniforme. Por mais que eu aumente aqui para... Se eu clicar aqui 2 vezes, alterar o número de compartimentos para 7, né? Se eu for considerar 1, eu vou botar 6.
E a largura do compartimento eu vou botar 9, 10 não, vou botar 9. Então a maioria das notas aqui é porque ele foi pegando, deixa eu só melhorar aqui, 9,9999. É, mesmo assim foram poucas, né? Então, ó, entre 40 e 50, né? 40 e 49,99 antes, sem fechar os 50. 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90 e 100. E 50 aqui, 40, 50, 50, 50, 60, 60 aqui, 70, 70 e 80, 80 e 90, 90 e 100. Ah, é porque tem umas notas que estão... Ele deu acima de 100, foi? Não, é porque ele deu exatamente 100. Tá. Se eu botar 99 aqui. Deixa eu fazer assim. Ninguém vai tirar 100. Deixa eu descer aqui. Pegar esse gráfico. Jogar ele pra cá. Se alguém não entender, por mais que eu esteja fazendo um pouco rápido, isso que eu tô fazendo fala, tá? Pronto, o correto mesmo é esse. Veja que tá bem uniforme, né? A maioria da galera tirou aqui entre 60 e 70, mas isso aqui não é uma distribuição normal. Né? Isso é na atividade. Eu vou até apagar porque isso não vai estar na atividade, né? Já tá gravado para vocês. E como é que eu cheguei nisso aqui, né? Aqui a gente calculou as probabilidades de serem esses valores. Qual a probabilidade de uma pessoa tirar exatamente 70? Isso aqui eu consigo fazer porque esses valores são discretos. Mas em geral eu não consigo fazer isso numa distribuição normal. Tá? Mas por que eu fiz isso? Porque eu consigo gerar esse gráfico aqui de forma acumulada. Né? Ele, aqui inserindo o gráfico, eu coloco um gráfico de dispersão. E aí eu consigo ter essa noção acumulada aqui. A maioria da galera ficou aqui entre 60 e 70 porque de fato é a média, né? De fato é a média. Aqui eu tenho uma distribuição normal, que eu provoquei essa distribuição aqui para mostrar a vocês. E você percebe que aqui você consegue mais ou menos desenhar aquela função de uma distribuição normal, tá? Isso aqui é uma atividade, vocês vão ver na aula que eu até gravei um vídeo explicando o que vocês têm que fazer. Isso é um trabalho, tá, gente? Uma das partes dos trabalhos que vocês vão, um dos trabalhos que vocês vão estar tendo, né? Vai ter um no Jamove, tem esses aí no Excel, aí vai ter... Os do Jamove são bem rapidinho, né? Só você clicar é mais fácil. Mas não tem um vídeo eu fazendo, é um material que eu vou passar para vocês, dizendo, né, o passo a passo, onde vocês clicarem. E se por alguma coisa tiver diferente do que está lá, né, você tenta pesquisar no Google e achar como é que faz. Pode ser que a versão do seu seja diferente do que eu fiz. Beleza? Então, eu ia fazer ali era a padronização, né, de todos esses valores aqui. Se eu quisesse calcular o valor Z aqui, ó, como é que seria? Seria esse cara menos a média. A média da onde? Daqui até aqui. Né?
dividido isso tudinho dividido, eu tenho que botar um parênteses aqui, né? Para quem sabe Excel um pouquinho, dividido pela raiz de 2. Raiz do desvio quadrado. Eita, tô com agora do desvio quadrado, ó. Desvio padrão, raiz quadrada. E aqui eu boto desvio para da amostra de A2 até A 1001. Então veja que aqui deu menos 4, é isso? É dividido pela raiz quadrada. Ou que raiz quadrada? Eu tô com sono já, pessoal. Aqui não usa raiz quadrada, não. Deu por isso que eu achei estranho aquele valor menos 4. Dividido pela raiz quadrada, dividido pelo desvio padrão, Tiago. Tá? Então eu tô pegando esse valor aqui e tô criando o Z aqui dele, ó. É só isso que eu tô fazendo. Eita, cada vez que eu faço ele reatualiza, né? Então se eu fizer isso aqui para todo mundo, eu der um Ctrl C aqui, deu algum erro aí, divisão por 0, né? Esse aqui são os valores de Z. Depois eu vou olhar o que foi esse erro, né? São os valores de Z. Todo mundo padronizado. Aqui está dando erro de divisão por 0. O desvio padrão de... Ah, Tiago, tá errado. Isso aqui é fixo. Só muda o... Agora sim. Então esse aqui é o valor de Z para essa galera aqui. Eu vou copiar todo mundo aqui, Ctrl C, e vou dar um colar números para não mudar, né? Pronto. Esse aqui não vai mudar porque esse não muda mais. Tá bom? Então esse aqui é o valor de Z para cada valor desse. Que é ele menos a média desse conjunto dividido pelo desvio padrão desse conjunto. Aí se eu plotar esse valor aqui, ó, pronto. Você vai ver que não vai mudar muito. Eu vou até botar em 6 compartimentos. Tá vendo? É a representação do Z. Eu continuo sem uma distribuição normal. Agora, quando eu fiz isso lá do Teorema Central do Limite, né? Se eu tirasse várias médias daqui, eu ia chegar numa distribuição normal, né? Isso aqui já foi para outra coisa, tá? Eu vou deixar aqui esse, vou apagar. Deixa assim. Então voltando para cá. Tá, gente? Estou só revisando aí mais uma vez, se alguém tiver alguma dúvida. A distribuição de student, T de student, é uma distribuição que ela vai se aproximar. Deixa eu ver se até se eu colocar aqui, ó. Ela vai se aproximar de uma normal, né? Até disse que ia colocar um gráfico desse ontem, lembra? Aí eu tenho o que? Uma distribuição normal aí, ó, quando a amostra vai tendendo ao infinito. E abaixo, distribuições T de student, né? Com
grau de liberdade 3, grau de liberdade 10. Isso é uma aproximação, tá, gente? Ou seja, as caudas são mais espessas, ó, ficam mais levantadas aqui. O que indica maior probabilidade de valores extremos, ou seja, a probabilidade de valores menos prováveis, como aqui, ó, quando o valor está aqui menos 3, menos 4, ele é menos provável. Por quê? Um espaço, imagina esse espaço aqui de menos 4 até menos 3. Ó. Essa área aqui é bem pequenininha. Então a probabilidade do valor da distribuição tá nesse espaço aqui de menos 4 e menos 3, isso aqui é na distribuição T, né? É muito baixa. Aqui é no Z, na verdade, né? Que é um Z padrão. É muito baixa. Né? Aqui aumentou o azulzinho. E o vermelhinho aumentou mais ainda. Porque o vermelhinho você tem uma quantidade muito baixa de dados. Isso é o grau de liberdade, né? Que você calcula a partir da amostra. Então você vê que a amostra está menor. Aí só um detalhe aqui para o Z, pessoal, que não faz sentido, né? Por exemplo, eu calcular o Z desse conjunto de dados aqui, que não é uma normal. Né? Mas se eu calculasse, por exemplo, de D2 aqui, ó, e aqui eu fizesse de D2 deixa eu ver se essas notas simuladas, elas estão aqui, ó, representadas nesse gráfico, tá vendo? Se eu inserir um gráfico aqui agora, ó, e aí? Tu tem uma normal aqui ou não? Deixa eu botar ele pra cá. Consegue ver? Isso aqui é do Z. Isso aqui é uma normal padrão. Mas por quê? E aqui é uma distribuição normal. Essa é a normal dessa distribuição aqui. Então, a partir dessa distribuição aqui, você consegue, por exemplo, se eu dividir aqui em 6 compartimentos, tá 6 aqui, é quase aquela ideia que eu mostrei para vocês do percentual, da porcentagem de um valor se encontrar nesses intervalos. Lembra de uma distribuição normal? Eu vou botar aqui 20 novamente. Mas aqui, ó, como eu tenho uma normal padrão, ela aqui embaixo. Eu tenho uma aproximação daquilo que eu falei para vocês. Qual é a média? Não é zero? Média é zero. Não sei se vocês conseguem ver aqui embaixo. A média desse conjunto de dados é zero. E o desvio padrão é 1. Então aqui, olha onde está a média. Está mais ou menos aqui. Está passando por zero aqui. O desvio padrão é 1. Onde é 1? Esse intervalo aqui. Então daqui para cá, eu tenho em cerca de 34, lembra? Alguma coisa, 13% dos dados. Se tu quiser testar, é só tu somar quantos dados tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Ó, vamos olhar? Acho que aqui dá 141. Vamos somar. Vamos ver.
141. Eu sei que eu estou perdendo um tempozinho, mas o que impera é o aprendizado de vocês. 141 com 104. Escrevendo não. Com 121. Eu acho que até aqui, né? Com 94. $460. Eu tenho quantos? 1000, né? Considerando que alguns aqui não entrou, alguns aqui também não entram, desses 141, né? Porque são negativos. Aí vamos considerar que não foi 141 aqui, eu teria que olhar quem são os negativos. Porque esse intervalo aqui, pessoal, que passa pelo zero, ele vai de menos 30 até 0,03, né? Na verdade, não seria legal considerar ele 141, não. Considerar aqui o 0,03 a partir do... Deixa eu tirar esse. Menos 141. Tá. Aí eu perdi uma galerinha daqui. Né? Eu perdi 3 décimos daqui, né? Ó, 3. 0,03. Mas eu ganhei também desse cara aqui, né? Um pouquinho, ó. Que passou um pouquinho de 1. Vamos mais ou menos arredondar aí para 320, 325. Entre 320 e 330. Que é exatamente, se você pegar aí 320 dividido por 1000, 32%. Né? Então, quando você tem uma distribuição normal... Ah, Tiago, mas não deu 34%. Cara, é uma aproximação aquilo ali, né? É uma aproximação. Foi o que eu fiz. Isso aqui é a distribuição padrão. Normal padrão Z. Então, eu peguei daqui para cá e contei quantas tinha, né? Nesse intervalo, nesse e nesse. Esses 3. Esse eu não coloquei todos, mas poderia colocar alguns. Né? Deu aí em torno de 32, alguma coisa por cento. Na teoria se diz que dá quanto? 34,3, né? Aproximadamente. Então, pessoal, isso aí é uma distribuição T e uma distribuição normal. Uma distribuição T, quando você vai aumentando o tamanho de N, ela tende a se tornar uma distribuição normal, tá? Também tem área 1, né? Também tem desvio, desculpa, área 1, média 0, desvio padrão 1, né? A área total é 1. Normalmente a gente utiliza quando a gente tem amostras pequenas e quando a variância, ou quando a variância da população é desconhecida. Muito comum usar a distribuição T. Né? Aqui é um exemplo de como seria utilizado o teste, né? A gente calcula o T com essa fórmula de acordo com a média da amostra. Desculpa, de acordo com a média, que é a média da amostra, que é a média hipotética da população. O desvio padrão, a média hipotética não necessariamente da população, uma média que você quer verificar. Isso aqui a gente vai estudar em testes de hipótese com mais calma, tá? Então ele vai nos dar capacidade de fazer testes de comparação de médias. Então é essencial na estatística inferencial, corrigir incerteza, permite inferências confiáveis. Quanto maior o valor, o tamanho da amostra, mais se aproxima da normal. Deixa eu só sair aqui e... agora sim. Pronto. Aqui a gente viu ontem o conceito de estatística inferencial. A gente já tinha estudado o que é uma estimação pontual, né? Média, proporção, variância. Eu estou estimando a população a partir de uma amostra. Mas com isso eu vou ter o quê? Um estimador que é a média, uma proporção, uma variância. Mas, por isso eu tenho o quê? Um erro. Né? Um erro. Que é a minha estimativa pontual, mais ou menos essa margem de erro. Que eu vou precisar estudar agora e calcular. Antes eu tinha um erro padrão,
que era o que media o quê? Que era não, que é o que mede o quê? O erro padrão mede a variabilidade, né, em torno das médias das distribuições. Como é que aquelas médias entre as amostras variam? O erro padrão vai medir isso aí. Mas ele não me diz qual é digamos assim, o erro para a estimativa da população, para o que eu imagino que é a população, né? Não é isso que o erro padrão me diz. O erro padrão trabalha com, já repeti isso várias vezes, mas é bom sempre estar repetindo, com os valores das médias das amostras. As médias, a distribuição das médias amostrais. Então ele mede o quê? Aquela variabilidade ali entre aquelas médias. Então o erro padrão, quanto maior for o erro padrão, isso quer dizer o quê? Que a variação entre as médias amostrais é alta. E isso não é bom. Claro, um erro alto nunca é bom, né? A gente já imagina assim. Isso não é bom. Por quê? Porque eu pego uma amostra da média 8, pego outra amostra da média 15, pego outra amostra da média 12, a outra dá 20, caramba, tá? A outra dá 30. Não, tem alguma coisa errada aí, essa população. Ou seja, não é que tem alguma coisa errada, né? Mas quanto maior esse erro, maior vai ser essa variabilidade, nessa variação das médias das amostras, beleza? Então o que é que a gente vai estudar hoje? Mesmo que não dê para estudar tudo, ou mesmo que a gente estude tudo, mas que seja mais amplo, e vocês depois deem uma revisada, né? Uma afinada, uma ajustada no material didático, né? No conteúdo mesmo, é intervalo de confiança. Essa faixa de valores onde a gente espera que esteja o valor populacional. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe com a estimativa pontual, que a gente já sabe calcular, seja do parâmetro da média, seja da população, da média, proporção, variância, mas a gente aqui não vai se preocupar muito com variância, não. Talvez proporção eu botei algumas coisas, mas variância não. Mas principalmente vamos nos preocupar mais com a média, né? De estimar isso aí, estimar a média. Mas você pode também estimar a variância. Permite avaliar a incerteza da estimativa. Como? Pega pontual e soma uma margem de erro que eu vou calcular. Né? Então, o primeiro conceito que a gente tem que entender é a probabilidade de que os intervalos das amostras que a gente vai tirar tendem a acontecer. Então, normalmente, a gente chama isso de nível de confiança, né? E a gente utiliza, normalmente não, a gente chama isso de nível de confiança e normalmente a gente utiliza de 95% a 99%. O padrão é usar 95% de confiança. Tá? Agora, aos poucos, cuidado com a interpretação disso. Isso não significa que eu tenho 95% de chance do parâmetro da população, né? Daquele parâmetro, daquela média populacional, por exemplo, estar dentro do intervalo que eu calculei. Não é isso. Tá? O que a gente diz é que a probabilidade de que, no longo prazo, os intervalos contenham o valor verdadeiro do parâmetro. O que é que eu estou querendo dizer? Eu pego uma amostra. Veja que agora a nossa probabilidade que a gente tem usado aqui é aquela probabilidade frequentista, né? Não é uma probabilidade clássica de uma única amostra. Eu tenho uma amostra. Então eu calculo o intervalo de confiança daquela amostra. E ele me deu ali um intervalo entre 8 e 12. Né? Beleza. Não quer dizer que o parâmetro populacional tem 95% de chance de estar entre 8 e 12. Não é isso. E é o quê? Eu vou tentar explicar antecipadamente o que eu vou mostrar. É o seguinte.
Se você repetir aquela amostra ali, repetir aquela outra amostra, aquele intervalo de confiança ali, com outra amostra, você pega outra amostra e repete o mesmo processo, você vai ter outro intervalo de confiança. Aí você tem outro intervalo de confiança, né? Aí digamos que esse outro intervalo de confiança deu de 7 a 11. Média 9, de 7 a 11. O primeiro deu de 8 a 12, o segundo de 7 a 11. E você faz o terceiro, dá de 8,5 a 12,5. O quarto dá de 7,5 a 11,5. O quinto dá de 6 a 10. O sexto dá de 6,5 a 11,5. E assim você vai ter vários intervalos de confiança. O que o nível de confiança diz é que se você faz aquilo ali 100 vezes, aquele intervalo de confiança 100 vezes, você garante que aproximadamente em 95% daqueles casos, daqueles intervalos de confiança, daqueles 100 intervalos de confiança, eita, a veia ficou aqui, em 95 deles vai ter um parâmetro populacional contínuo. Se eu conhecer o parâmetro populacional, eu vou ter ele em 95% deles. A gente pode ter uma atividade também usando nível de confiança lá no Excel, para você botar isso na prática, para você entender, se você não tiver entendido melhor. Então a estimativa pontual mais a margem de erro se calcula dessa forma. Eu tenho a minha estimativa, que é a média, a proporção, etc. E a margem de erro vai ser esse valor aqui, que a gente chama Z, esse Z crítico, que a gente pode chamar assim, vezes o erro padrão. Esse valor aqui a gente vai encontrar ele em uma tabela, se a gente estiver fazendo na mão, na internet, a gente procura a tabela de distribuição Z, que eu já comentei sobre ela na aula passada. E o erro padrão você já conhece como calcula. Esse valor aqui você pode utilizar fórmulas do Excel para recuperar. Tá? Acho que no Excel você consegue, no Google Sheets. Mas se você vai usar o JavaScript, Jamove, você não vai se preocupar com isso. Porque ele vai calcular para você. Então o nível de confiança. Quanto maior o meu nível de confiança, maior vai ser o meu intervalo. Se eu estava dizendo a vocês que eu estava tendo um intervalo de 8 a 12, né? Com um nível de confiança de 95%, se eu aumentar para 99%, meu intervalo deve aumentar, por exemplo, para 7,5 a 12,5. Vai aumentar o intervalo. Por quê? Para eu dar essa confiança maior, eu tenho que esticar meu intervalo. Qual é a relação, a relação de tudo isso do erro com a amostra? Quanto maior a amostra, a gente já sabe que menor é o erro padrão. Se o erro padrão é menor, a margem de erro é menor. Se a margem de erro é menor, vai diminuir o intervalo também. Certo? Porque veja que isso é mais ou menos a margem de erro. Então é a média mais ou menos a margem de erro. Ou seja, mais a margem de erro e menos a margem de erro. Eu vou ter um intervalo. Variabilidade dos dados. Quanto maior, seja populacional ou amostral, a margem de erro vai ser maior. Claro. Quanto maior esse valor de cima aqui, maior vai ser o erro. Quanto maior o erro, maior a margem. Quanto maior a margem, maior o intervalo. Deduções aí simples. Então, como é que eu calculo o intervalo de confiança para uma média? Eu calculo a média, está aqui. Se eu não conheço, aí aqui são um detalhe importante, né? Se eu conheço o desvio padrão da população, eu vou lá no meu Z, essa minha tabelinha, contra esse Z crítico, uso o desvio padrão que eu conheço, divido pela raiz de n, faço esse cálculo aqui, encontrei isso aqui a margem. Somo a média, subtraio da média, eu tenho um intervalo. Desvio padrão desconhecido, eu não sei o desvio padrão da população. O que normalmente acontece é isso. Eu vou usar o desvio padrão da amostra. Mas aí eu vou usar a distribuição, o T crítico, eu não vou mais usar o Z, usar o T. Aí eu vou olhar o T crítico para
a quantidade de graus de liberdade que eu tenho. Degrees free, isso aqui. Tá? Esse é um valor que você vai consultar na tabela, ou que você vai pegar no Excel, ou que o próprio software vai calcular para você. Para proporção é dessa forma também. A diferença é claro que a margem de erro aqui é diferente. E você tem algumas condições. N, né? Tamanho da amostra, vezes a proporção, que é a proporção média, né? Que você tem. Qual é a média, digamos, de homens na população? Né? A proporção média. N vezes P tem que ser maior ou igual a 5, e N vezes 1 menos P tem que também ser maior ou igual a 5. Aqui, quando você tiver intervalos para diferenciar, eu quero calcular intervalo de confiança para o intervalo para a diferença de médias. Quando eu estou comparando duas médias, a gente vai fazer muito isso nos testes de hipótese, né? Aqui eu tenho amostras independentes, que eu vou falar lá também, e aqui eu vou utilizar variâncias amostrais. Isso aqui é a média de um grupo, a média do outro grupo. Subtrai um pelo outro, eu vou ter uma média da diferença. E depois a margem de erro só vai mudar o cálculo, porque o cálculo vai precisar do desvio padrão da amostra do grupo 1, do tamanho da amostra do grupo 1, do desvio padrão da amostra do grupo 2 e do tamanho da amostra do grupo 2. Perceba, vocês não vão calcular isso aqui. Eu posso até passar uma atividade, uma só, para vocês fazerem, uma na mão e tal. Mas não é essa a ideia no projeto de vocês. Nem a ideia que vocês, nesse curso, saiam praticando isso. Não, porque os softwares fazem isso para você. Você precisa entender. Cálculo do tamanho amostral. E como é que eu sei o tamanho ideal para a amostra? Vamos dizer assim, né? Eu tenho que ter os valores. A gente vai apresentar para vocês mais à frente um software que faz cálculos para vocês mais robustos. Tá? O cálculo do tamanho de amostra, que vai considerar outros parâmetros, como o valor de alfa, o valor de beta, o tamanho do efeito. São outras coisas que a gente vai ver lá na frente. Mas para média e para proporção, eu posso calcular um tamanho amostral, vamos dizer assim, né? Inicial, pelo menos, ideal, simplesmente com essa fórmula aqui. Eu tenho o Z crítico, aqui eu tenho a desvio padrão da população, aqui a esperança, né? No caso da média, a média, pronto, é a vista quadrada. Se você perceber, ele vai tirar essa fórmula daqui, né? Ele vai tirar esse daqui, tá bom? Para a proporção, também considerar meio, se você não tiver a proporção estimada, tá? E aí algumas observações quanto ao uso da distribuição T. A gente usa a distribuição T, mais uma vez, já falei isso, mas vou falar de novo. Quando o desvio padrão da população não é conhecido, normalmente não é, nos exemplos, e quando os tamanhos amostrais são pequenos, ou quando, né? Por exemplo, você tem uma amostra muito pequena. Por exemplo, você tem um grupo de pessoas que você vai verificar a altura. Aí o grupo A tem 20 pessoas, o grupo D tem 25 pessoas. A amostra de A é 20, a amostra de B é 25. N é menor do que 30 nos dois casos aí, inclusive. Se um dos dois casos fosse, já era suficiente para dizer que iria utilizar T. Agora, se N for maior do que 30, isso é muito assim. Quer dizer que se for 31, eu já posso usar a distribuição normal padrão como referência? Bem, teoricamente sim, mas você pode usar a distribuição T também. Acho que até 50 é válido. Acho que até 50 é válido. Mas se você começa a ter amostras de tamanho 500, 1000, né? Se você não tiver uma distribuição normal ali, você pode transformar numa distribuição normal através do teorema central do limite, através de bootstrap, né? Aqui aquele mesmo gráfico, né, que eu tinha mostrado para vocês até no slide anterior. A curva T é mais larga quando N é pequeno.
né? Eu tenho mais incerteza. Claro, quanto menor n, mais incerteza eu vou ter, né? À medida que n aumenta, essa distribuição t vai se aproximando de ser uma normal. É isso que eu estava acabando de dizer. Se você tem 500, 1000, se eu tenho 1000 exemplos de um, não quer dizer que eu tenho uma normal ali. Eu posso ter um conjunto de valor que seja assimétrico. Agora eu consigo, através do teorema do limite central, do central do limite, transformar aqueles dados em uma distribuição normal e aplicar os testes, aplicar as ferramentas que eu só poderia aplicar com a distribuição normal. Aqui é o cálculo do tamanho amostral para a média, né? Aquela fórmula lá que a gente viu aqui. Esse é um exemplo. Um exemplo, um engenheiro deseja estimar a vida útil de um equipamento, né? O equipamento tem margem de erros, ele já deu tudo certinho aí, né? Nível de confiança, desvio padrão. Então, eu encontrei esse Z crítico aqui, ó. Perceba, como é que eu encontrei? Vou mostrar para vocês. Ele não deu um nível de confiança de 95%, porque a gente vai estudar isso no próximo assunto. Eu já estou dando a resposta direto aqui. Mas isso quer dizer que o nível de confiança, quando eu disse que é 95%, isso quer dizer que o meu parâmetro, é que já está calculado, né? Alfa seria 5%. Como esse Z crítico, como vocês podem ver aqui, ele está dividindo por 2, ele vai procurar o Z crítico de 0,025, que é 1,96 na tabela. Posso abrir aqui para vocês. Então ele faz só uma matemática básica aqui, e ele encontra que são necessárias 35 observações para garantir uma margem de erro de 200 horas, com 95% de confiança. Então ele quer garantir que tenha no máximo uma margem de erro de 200 horas, ou seja, se a média é 1.500 horas, ele quer garantir 200 horas de erros a mais, ou seja, até 1.700 e até 1.300. A margem de erro. Aqui ele fez o inverso, né? Ele me deu uma margem de erro, que é o que ele quer. Ele só é aceitável até 200 horas de atraso, vamos dizer, para esse equipamento. De atraso para quebrar ou de antecipação para quebrar, né? Eu quero uma garantia de 95% e eu tenho um desvio padrão estimado de 600 horas. Aqui ele... Deixa eu ver se eu chego na... Cadê ela? Tá aqui. Esse E aqui é desse erro, né? É o erro padrão. Não, desculpa, a margem de erro, né? Então aqui é simples, né, pessoal? É só você colocar na fórmula. Eu não vou explicar agora para vocês o que seria esse alfa que eu falei, enfim, que está aqui, ó, porque a gente vai ver isso no próximo assunto, tá? Mas o que é que vocês precisam entender aqui? É o conceito da distribuição T, o conceito da distribuição normal, e que esse intervalo de confiança segue essa lógica, né? Onde eu tenho essa margem de erro, que é calculada dessa forma, e por enquanto você só engole esse Z aqui, esse Z crítico, tá? Alfa sobre 2, que eu consulto lá na tabela. Isso é a minha margem de erro, isso aqui. Sim, isso aqui é muito importante, você entender esses fatores, o que influencia na margem de erro. O nível de confiança, o tamanho da amostra e a variabilidade dos dados. Tudo isso influencia, para mais ou para menos. Aqui é o cálculo do intervalo, baseado também na margem de erro.
Aqui o cálculo do intervalo para a proporção. Para a diferença entre duas médias de grupos diferentes. Dois grupos independentes, tá? E aqui eu ia ver se eu deduzir essa fórmula para vocês, mas eu acho que vai se gastar muito tempo desnecessário. Como não é a ideia desse curso, né? A fórmula é essa. É só aplicar. Que na verdade, softwares aplicam para você. Sim, aqui esse exemplo da distribuição T, né? Que ele usou porque eu tenho uma amostra pequena. Aqui é aquela comparação de T com a normal. Tá. E aqui o exemplo de como calcular, só a aplicação da fórmula, né? Que é só a aplicação da fórmula, o tamanho amostral. Tá? Quando eu digo isso, nível de confiança de 95%, eu estou pedindo que, se eu calcular 100 intervalos de confiança, em 95% deles vai estar dentro do intervalo. Não é que a média do intervalo vai ser a média da população, não. Dentro daquele intervalo vai estar a média da população. Aqui é para o cálculo do tamanho da proporção, né? Do tamanho da amostra para a proporção, né? É só aplicação de fórmula também. Só aplicação de fórmula. Ele vai procurar esse Z alfa sobre 2, que é 1,96. Posso mostrar a vocês já. Acho que eu mostrei ontem, né? E aí você vai encontrar qual a quantidade de entrevistas, nesse caso aqui, de clientes. Ó, desejo estimar a proporção de clientes satisfeitos. A gente tem uma margem de... Agora aqui é a seguinte, é porque eu inverso. Ele já conhece a margem de erro, ele já quer o nível ele já determina o nível de confiança que ele quer. E eu não sei qual é a proporção de clientes satisfeitos. Eu vou usar aí que 50% fica satisfeito. Se eu souber, é melhor. Tá? Quantas pessoas eu preciso entrevistar? 385. Então, resumo dos cálculos de tamanho amostral e os fatores que impactam no tamanho amostral. Nível de confiança, margem do erro e a variabilidade dos dados, seja populacional ou P. A interpretação correta do intervalo de confiança. O intervalo de confiança de 95% não significa que 95% de chance do parâmetro estar no intervalo. A interpretação correta é o quê? É aquilo que eu já falei. Por isso que eu disse, eu vou adiantar o que já vai estar lá na frente. Se a gente fizer inúmeras amostras e construirmos vários intervalos de confiança, a gente vai saber que 95% dele vai conter a média da população. Ou seja, cerca de 95% desses intervalos conterão um verdadeiro parâmetro populacional. O nível de confiança é sobre o método, não sobre um intervalo específico. Não é sobre um intervalo de confiança específico. Agora, o seu parâmetro populacional é fixo. Distribuição amostral e intervalo de confiança. Bem, eu já entendi o que é o intervalo de confiança e a distribuição das amostras. Veja, a média amostral X barra tem uma distribuição que tende à normal com amostras grandes. Perceba, aquilo que a gente já falou no teorema central do limite. Eu tenho uma amostra grande, sei lá, tamanho 500, e eu tenho uma média amostral. Como é isso? Eu fico ali tirando... Eu posso fazer um processo chamado Bootstrap, que eu já comentei com vocês, acredito que já. Mas eu posso pegar ali várias amostras, por exemplo, eu tenho um tamanho 600. Eu posso pegar ali 20 amostras de tamanho, eu mostro isso para vocês no Excel, né? Na atividade, de tamanho 30. Tirar a média de cada uma e ter 20 médias. Então essa é a média amostral da distribuição. Essa média da amostral tende a uma normal se essas amostras forem grandes. Né? Para eu dizer que é grande, eu teria que considerar pelo menos aí amostras de tamanho 30. Uma técnica bastante interessante aí, para que você garanta essas amostras grandes, é você... Imagina que você tem uma caixa e você tem lá 600
tem 600 bolas, certo? E cada bola tem um peso. Então você tira ali 30, pesa cada uma, tira uma média. E vai tirando, e vai tirando. Quantas amostras vocês vão ter? Vocês vão ter 20, né? Certo? 20 amostras, 20 médias. Essas 20 médias são uma distribuição que tende a ser uma normal. Pode ser que você não consiga, por quê? O tamanho da amostra, para você chegar na média, era tamanho 30, né? Mínimo aí, vamos dizer. Aí existe uma técnica chamada bootstrap, que é bem interessante, que também bate do teorema central do limite, que ela vai fazer o quê? Você tira 30 bolas, pesa cada uma e tira a média de peso daquelas bolas. Só que você pega essas bolas e coloca de novo na caixa. Mistura e tira mais 30. Ou seja, esse procedimento vai permitir que você faça isso infinitas vezes. Concorda? E vai lhe dar o quê? Vai lhe dar uma amostra maior. É o que a gente chama de amostragem com reposição, né? Vai me dar uma amostra maior, porque eu não tenho que tirar 30, eu posso pelo menos, por exemplo, ali daquelas 500, tirar 50. Eu não vou botar de volta? Eu posso tirar 50 de novo. 50 de novo. Só que aí eu não vou fazer isso só 20 vezes. Até porque você sabe que eu posso pegar eu posso pegar bolas repetidas ali, né? Reamostragem com repetição. Para eu garantir que todas as bolas participaram, pelo menos em alguma vez, daquela amostragem, para eu garantir isso, eu tenho que fazer essa reamostragem N vezes, onde N é muito grande. Né? Então eu não vou fazer só 20 vezes. Porque se eu repor, eu tenho um limite. Que se eu não reponho, uma hora as bolas acabam. Então ali no meu exemplo eu tinha 20 amostras. E teria a média dessas 20 tende a uma normal. Mas veja, o teorema diz isso, o teorema central do limite diz isso, para amostras grandes. Eu estou com a amostra de tamanho 30. Está no limite. Mas se eu pego 50 pelo menos e ponho de volta e fico fazendo isso, teorema central do limite. Só que aí eu estou usando uma técnica chamada bootstrapping. Aí eu estou refazendo isso. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que eu não vou ter mais 20, eu posso ter 100 reamostragem. Claro que isso me dá trabalho, né? Precisa ver até onde eu vou. E eu vou ter, provavelmente, essas médias que eu vou estar tirando vão seguir uma distribuição normal. Né? Então, essa distribuição amostral que eu vou ter dessas médias, eu posso, por exemplo, calcular aí um intervalo de confiança acima dela. Essa é a fórmula do erro padrão da média, que você já conhece. E tem tudo a ver com o intervalo de confiança. E o intervalo fica mais estreito quando a gente aumenta o tamanho da amostra. Se a gente aumentar o tamanho dessas amostras, eu vou ter um erro menor, vou ter um intervalo menor. Ou quando eu diminuo a variabilidade dos dados, que é o próprio erro. Eu posso diminuir a variabilidade dos dados de duas formas. Né? Diminuindo o desvio padrão da amostra ou aumentando o N. Tá? Quais são as condições para você construir um intervalo de confiança? População normalmente distribuída, qualquer valor de N, ou população não normal, mais N maior do que 30, e aí você aplica o teorema central do limite. Agora é o que eu disse. 31. Cara, está sendo muito rigoroso. Né? E aí uma técnica, eu acabei de explicar, né? Caso você não consiga isso, você tem uma população não normal, e o N não é 32. Né? Agora, se você tiver uma população normal com N tamanho 30, é possível.
Se você tiver uma distribuição que é normal, é possível. Só que você vai construir seu intervalo de confiança utilizando a distribuição T e não a distribuição Z. Certo? Agora, se você tem uma população normal com N maior do que 30, bem maior do que 30, você pode partir do teorema central do limite que aquela população, aquela distribuição vai tender a uma normal. Claro, se você sabe que a população é normal, não tem problema. Né? Qualquer N é válido. Se for baixo, distribuição T, usa o T crítico. Se for mais alto, distribuição Z, usa o Z crítico. Para construir o intervalo de confiança, tá? Estou falando ainda de teste de hipótese não, que leva o mesmo conceito. Agora, se a sua população não é normal, mas você vai ter um valor maior do que 30, mas eu diria que é bem maior do que 30, você faz esse procedimento de reamostragem, do teorema do limite central, ou esse reamostragem com reposição, que é o bootstrap. Eu só vou confirmar essa minha própria análise aqui de usar métodos não paramétricos como bootstrap. Eu acho que eu não posso dizer isso não, tá, gente? Eu estou lendo aqui. Eu poderia dizer melhor assim, usar métodos como bootstrap. Estou na dúvida agora aqui se eu posso classificar o bootstrap como um método não paramétrico. Isso aqui não conta no curso, tá, gente? Porque a gente não vai falar de técnicas não paramétricas, não dá tempo. Mas eu falo de bootstrap, como eu estou falando aqui para vocês, porque técnicas não paramétricas são técnicas, né, que você busca quando você não tem uma distribuição normal ou quando você tem uma distribuição que não atende requisitos para você aplicar um teste específico, fazer uma avaliação específica. Né? Então, para isso, você tem que recorrer ao teorema central do limite ou ao bootstrap. Eu acho que eu repeti esse slide aí, mas não há problema, né? Isso aí é o intervalo de confiança, galera. Fazemos de conta que a média da população está nessa linha tracejada aqui, ó. Ela é fixa. Aí tu pega uma distribuição, uma amostra de dados e calcula a média dessa amostra. Coincidentemente, a primeira deu em cima da média da população, mas tu não sabe disso. E tu calcula um intervalo de confiança, né? Uma margem de erro para cá e para cá. Então tu diz assim, eu espero que a população esteja nesse intervalo aqui. Você espera, mas você não diz isso com 95% de certeza. Aí aqui, você diz o quê? Eu espero também. E aqui também. Então, o que é o 95%? Aqui eu fiz uma, duas. Veja que cada distribuição eu tenho uma média diferente, ó, em intervalos diferentes. Aqui ficou meio que não ficou correto essa figura. Estou percebendo agora, eu vou corrigir ela. Porque a média ela teria que estar centralizada, né? Se eu considero que isso aqui é a margem de erro, eu não posso esticar muito uma e desesticar muito a outra. Corrigir isso aí. Então, se eu tenho várias amostras retiradas, tantos por cento conteriam o parâmetro populacional. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui eu só fiz 12, né? É aceitável, mas se você fizesse 100 vezes, teria que você ter pelo menos aí umas 5, sem conter o intervalo da população. Mas, veja, isso aqui está errado no seguinte sentido. Tente não, vou para o PowerPoint que é melhor. Imagine isso aqui, ó.
vou fazer isso assim. Isso aqui são vários intervalos de confiança, tá? E aqui eu vou traçar uma linha que seria a média populacional. Então, cada intervalo desse tem uma média e tem uma margem de erro. E veja, 4, 5, 6, 7, 8. O nono não pegou. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu poderia fazer assim, ó. 15. 16. 17, 18, 19, 20. Pronto. Quantos por cento aqui não pegou? De 20 só 1, né? 10% seria 2, 5%. É isso que você diz aqui, ó. 95% da população, nível de confiança 95%. Digamos que tu fez esse teste aqui, esse primeiro. Tu diz que se eu repetir esse mesmo teste 100 vezes, em 95 deles, o parâmetro populacional vai estar no intervalo. Tá? É isso que se faz nas eleições lá, né? Vamos terminando. Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui, ó. Eu tenho um n igual a 36. Eu tenho que a média da amostra é 1,70 m. Altura de aluno, né? O desvio padrão é 10 centímetros. Então eu vou usar a distribuição T, por mais que seja n igual a 36. Sem problema. Então eu vou lá e eu quero saber... Eu quero calcular o intervalo de confiança. Como é que eu faço? Como eu quero o intervalo de confiança... O T crítico, veja lá na fórmula, é T alfa sobre 2. Que é alfa? É 1 menos o teu nível de confiança. Se o teu nível de confiança é 95%, foi o que eu não coloquei aqui, mas é o que a gente foi atrás, o teu valor ali, alfa sobre 2, vai ser 0,025. Então tu vai na tabelinha, procura o T crítico. Esse aqui é o Z, né? Esse aqui é Z. Esse é Z. Esse é o T, pronto. Você procura aqui para 35 graus de liberdade. O valor foi quanto? Aproximado, 2,030. É tanto que aqui ele usa até 120. Ó. 100, ele vai dando uns pulos, né? Depois de 30, 31, 32, 30, até o 40 é normal. 45, 50. Vai dando uns pulos aqui, né? Mas foi 35 graus de liberdade. Deixa eu diminuir aqui para eu poder ver. No caso aqui foi 35. Depois eu dou um zoom, tá? Aqui, ó. Não é 5% teu valor? 2,030. Vou aumentar. 5% eu desço.
2,030. 35 graus de liberdade. É daí que vem esse valor. Então esse valor eu vou multiplicar por quem? Pelo erro padrão, que é o desvio padrão dividido pela raiz de n. Quanto é a raiz de n? 6. Quando eu calcular isso aqui, eu vou entender que o meu intervalo de confiança vai de 1,66 a 1,73. Interpretação. Se fizer muitas amostras, 95% dos intervalos de confiança conterão essa média. Eu pego outra amostra, de 36. Eu vou ter outra média, vou ter outro desvio padrão. Vou fazer a mesma conta. Tá? Por que usamos T? Distribuição T. Desvio padrão de escola. Ah, aqui tem um detalhe. Eu não conheço o desvio padrão, né? Da população. Por mais que seja 36. O T ajusta a maior incerteza da estimativa de S. Ele consegue ajustar esse valor aqui melhor do que o Z. Para N grande, T é aproximadamente Z. Mas usar T é ser mais rigoroso. Então, geralmente, a gente usa o teste T. Outro exemplo, para terminar. Eu tenho uma amostra, tamanho 25, média 18, tempo de atendimento, né? A descrição desse exemplo está lá no conteúdo. Meu grau de liberdade, 24 para 5%. Eu vou vir aqui, ó, 24, 2,064 para 5%. 2,064. 4 é o desvio padrão. 5 é a raiz quadrada de n. 0,8. Então, a média é 18. Quando eu calcular isso aqui, vai dar de 16,349 a 19,651. Esse é o intervalo de confiança. Então, o intervalo de confiança vai expressar a incerteza da estimativa correta. Correta interpretação evita erros. Relaciona-se diretamente com a distribuição amostral. Intervalo de confiança é para aquela distribuição da amostra. A escolha correta entre 3Z depende do conhecimento de quem? A variância de desvio padrão, né? Ou da variância da população. E do tamanho da amostra. Beleza? Eu vou só abrir aqui o Jamove. Deixa eu pegar alguma... Tá, essa variável aqui, ó. Média. Idade média, que é numérica. Até que eu calculei o intervalo de confiança aqui para ela. Deixa eu ver. Ah, isso aqui é uns testes que eu estava fazendo. Deixa eu remover isso aqui. Botão direito e remover, tá, gente? Quando eu quero abrir uma nova coisa, uma nova análise aqui, ó, eu clico aqui e clico onde eu quero ir. Eu quero ir em análise, exploração, estatística descritiva. Então eu jogo aqui, por exemplo, a idade média. Está lendo aqui, está demorando. Isso aqui é de... Ah, já estava aqui feito. Idade média, já estava aqui feito. Eu não consigo aumentar não, tá, gente? Mas aqui eu consigo ver, ó, a média da idade. 31,8. O erro padrão da média. Vamos ver aqui o erro padrão. Desvio padrão, 10,7. IN, 1909. Vamos calcular aqui. 1909 raiz quadrada, né? 43,69. Vou pegar aqui, ó, 10,7 43,69. 0,245. 0,245 é o erro padrão, tá? Aí, se você quiser saber aqui por que o intervalo de confiança com 95%
deu 31.3 e 32.3. A média é 31.8. Porque o erro padrão deu 0.245. Pega esse erro padrão, multiplica por esse... Deixa eu ver o que é que ele usou aqui. 0,2... Multiplica por esse valor aqui. Que vai ser o mesmo, não. É, tem que olhar o... Ele deve ter usado o valor de Z. Que ele usa o Z, por causa do tamanho da amostra. Deixa eu vir aqui. Tá dando... Se eu calcular... Como eu tenho o valor do erro padrão da média ali, eu vou apagar 31,8 menos 31,3. Ó, tá dando 0,5. Se deu 0,5, se eu pegar 0,5 e dividir por 0,245, 2,040. Se eu vim aqui no... Deixa eu ver se ele pegou daqui. É do TED Student. Se ele considerar aqui, ele vai considerar aproximadamente ele está considerando a amostra de 31. Ó. Vocês entenderam o que é que eu fiz? O que é que ele fez? Ele considerou que, para aquele exemplo ali, ó, 31 graus de liberdade, na verdade, é um alfa 5%. 2,040. Se tu pegar... Estou tentando interpretar o que o software fez, né? 2,040 e multiplicar pelo erro padrão, que é 0,245, tu vai ter quase 0,5. Que é exatamente a margem de erro, que é somada a 31,8, que é a média. Tu vai ter um intervalo acima, 2,33 e 31,8 menos 0,49, foi mais ou menos isso, 31,3. Né? Intervalo de confiança, 95%. Se tu aumentar esse intervalo de confiança aqui, olha o que vai acontecer. Ele aumentou o intervalo, ele agora foi até 31,1. 31,1. Tá? Tu pode também, deixa eu ver se aqui tu consegue. Eu tinha uma opção aqui, depois eu... Tá, eu não vou mexer nessa parte agora não, porque não é o assunto. Não é. Mas é isso aí, pessoal. Intervalo de confiança. Eu queria ver se eu conseguia desenhar aqui. Tem uma análise aí nos outros valores. Daqui o que a gente não estudou só foi o erro padrão da curtose e da assimetria, né? Que quando ele coloca, ele automaticamente coloca os erros também. Ó. Aqui a gente estudou, né? Intervalo interquartil, variância, amplitude. Eu estou marcando aqui tudo que a gente estudou. Soma. Pontos de corte, 4 grupos iguais, não precisa tomar mais nada. Então aqui tem tudo que a gente estudou, todas essas medidas. Deixa eu ver se com a tabela... Aqui a tabela de frequência também estudamos. Imagina se tu fosse calcular isso aqui no Excel, hein? Se tu precisa para um artigo, para alguma coisa desse tipo, pro teu trabalho, aqui é mais rápido. Vai depender da tua necessidade, né?
que é a quantidade de pessoas, né? Diz mais ou menos o que diz esse gráfico aqui. O QQplot a gente não estudou. Aqui esses são os dados. Esse questão de violino também não estudou, então deixa. Pronto. Tá marcado. Aqui não faz sentido eu marcar porque ele vai refazer, né? Chapiruí que a gente vai estudar ainda. Então, praticamente tudo que está aqui, né? Mas esse gráfico de QQplot, ele te dá uma ideia de normalidade também, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui não. Ah, eu tinha até dito a vocês que ia adicionar no material uma fórmula para verificar a possibilidade de normalidade. Por exemplo, esse conjunto de dados aqui não é uma normal, né? Essas idades aqui não é uma distribuição normal. Então você não poderia aqui usar um teste T, um teste Z, a não ser, mas eu tenho uma amostra grande. E aí eu aí acho que com essa única amostra, não. Aí você faz o teorema central do limite. Aí é aceitável. Eu digo, não, eu tenho essa amostra aqui, eu vou tirar várias amostras. Eu tenho o tamanho 1909 é grande, eu posso tirar várias amostras aí de tamanho 30, né? Para chegar numa análise mais robusta. Então, galera, é isso aí. Deu tempo, né? Próximo assunto, ó, que a gente vai ver. Eu dei uma atualizada no material grande, que eu quero antecipar isso aqui. Terminando o capítulo 5, tá? Falta só eu ajeitar essa figurinha. Dei uma lida no capítulo, pessoal. Quem vir para aula, basta depois dar uma lida no capítulo que vai relembrar. Ajeitar essa figurinha que está errado e colocar o cálculo ali da distribuição normal. Tem um cálculozinho que se faz. Deixa eu ver se o chat me diz aqui. Ele está me falando dos testes Shapiro-Wilk, né? Tem um método gráfico, histograma com curva normal, ver visualmente se os dados se aproximam de uma curva em forma de sino. É isso que a gente fez aqui, né? É isso que a gente faz aqui. Não faz uma forma de sino. Mas tem. Aqui o QQplot, o que é o cantil, é o QQplot, né? O cantil. Compara quantis dos dados. Eu posso até pensar em botar isso aqui no assunto de normal. Se os pontos se alinham sobre a reta, os dados tendem à normalidade. Como vocês podem ver, né? A gente botou aqui, eles não se alinham sobre uma reta. Ó. Esses pontos aqui, ó, estão aqui, enquanto esses estão aqui. Se todos se alinhassem aqui na reta, tipo aqui, ó. Mas não é o que acontece. Esse aqui está fora da reta. Esse está bem fora da reta. É porque aqui já representa exatamente os valores menores, né? Esses valores aqui. Visualmente. Tá. Mas ele tem as medidas descritíveis também. Com a simetria e curtose. Normalmente buscando isso aqui próximo de 0, esse aqui próximo de 3. Isso aqui eu acho que eu falo lá, só que eu não comento de normalidade porque está muito no início do curso. Dá para verificar isso aqui depois. Medidas descritivas. Dá para verificar isso aqui depois, botar esse método gráfico, né? É muito útil esse método gráfico, eu acho melhor. Lá no material de distribuição normal. Posso adicionar para vocês depois darem uma estudada. Aqui é assunto mais atrás e tal. Posso adicionar lá também. Eu vou adicionar essa questão de normalidade e ajeitar aquela figura que está errada.
E o teorema do limite central. Se eu estiver analisando médias amostrais, mesmo que a população não seja normal, a distribuição das médias amostrais tendam a normal para n igual a 30. Isso é uma base muito. Isso é uma base para muitos testes diferenciais. Né? O teorema central do limite. Né? É aquilo que eu disse. Você tem, por exemplo, aquela que tem 1.900 e poucas. Né? Você pode usar isso aí. Tira 30, 30, 30 de 30 e 30. Aí você faz a distribuição das médias amostrais. Para você utilizar isso como inferência estatística. Vou dar um resumozinho aqui, né? Shapiro-Wilk é um dos mais utilizados. Porque quando você tem uma amostra muito grande, normalmente ela tende a uma normalidade e você já detecta isso visualmente. Mas mesmo que ela não tenha, você aplica o teorema do central do limite. Médias amostrais. Distribuição tende a ser anormal. Mas tinha uma fórmula. Eu já vi. Aqui ele está me dando o cálculo da simetria e da curtosa. Né? Ah, tá. Era mais ou menos isso mesmo. Não, era isso aqui, ó. Não. Isso aqui é se os dados seguirem uma distribuição normal, vocês já sabem disso, né? Vocês podem contar quantos dados caem nessa faixa. É aquilo que eu fiz agora, lembra, né, gente? Vocês podem contar. Vocês pegam a média, soma o desvio padrão, diminui o desvio padrão e conta quantos tem. Se tiver aproximadamente 68%. Mas isso aí visualmente você vai ver também no histograma, né? Curtose quase zero e assimetria quase zero. Acho que era a fórmula da assimetria e curtose que eu tinha visto, só que a pessoa não explicou o que era, né? Não lembro, faz muito tempo. Eu disse, eu acho que interessante. Então você pode até verificar, né, a curtose, a simetria. Também de forma descritiva, sem precisar fazer testes. É isso aí. Deixa eu ver aqui como... A gente vai olhar a simetria que deu alta, né? 0,7. A curtose deu 0,17, mais baixa, mas pela simetria você vê que não tem uma normalidade. Beleza, galera. É isso aí. Alguma dúvida? Mais uma aula fechada, vai dar meia-noite. 1h24. Eu dizendo que ia ser rápido, né? Mas não tem jeito pra mim não. Eu vou parar por aqui. Alguém quer falar alguma coisa? E já vai ser mais uma aula aí pra gente colocar aqui, né? Ó. A semana 6 foi a de ontem, eu vou botar ainda. A semana 7 vai ser essa, tá? Antecipou a semana. A gente tem que encostar no curso de aprendizado de máquina. Já vai pra semana 9. Então a gente tem que encostar. Semana que vem a gente faz 2 aulas de novo. Porque aí a gente chega na 9. Na outra semana chega na 10, na 11, enfim. E a gente só vai ter aula até dia 18.
Não consegui ficar até o dia... Depois do dia 20 não. Então a gente vai ter aula semana que vem e na outra semana. Então a gente vai tentar fazer mais 3 aulas, né? 2 aulas aqui, desse mesmo jeito, e mais 2 aqui, se for o caso. E aprendizado de máquina vai ter um aqui, é a 9, 10 e 11 também. A depender, eu dou até mais uma de aprendizado de máquina. Beleza, pessoal? Tem alguém aí ou já pegaram no sono? Mas foi bom, terminamos. Semana que vem vocês podem dar uma estudada aí, já tá material, já está disponibilizado no capítulo 5, tá? Eu vou inclusive, já está disponibilizado esse novo aqui. Cadê? Ah, ele não deixou baixar não. Mas já tem até o capítulo 6, vocês já podem ir antecipando os estudos, que é os testes de hipótese, né? Os testes de hipótese. Então a gente vai ter, semana que vem a gente estuda os testes de hipótese, com calma, né? A gente pode fazer também esse intervalo de confiança aí no Excel. E aí na outra semana a gente vê, a gente conclui com, acho que talvez com análise de correlação para adicionar aí aos estudos. Associações, na verdade. Beleza, pessoal? Então eu vou finalizar por aqui. Valeu. Parando a gravação.